Muito boa tarde, chega amado aqui, pessoal, os comentaristas que louco da cabeça aqui no SPFC, analisando aqui o último jogo, elogiando bastante, pessoal, projetando os próximos jogos. Vamos lá reagir, pessoal, aos melhores trechos aqui. Nos apoie deixando seu like, nem como criar dos canais oficiais na descrição do vídeo. Quando terminar daqui a 20 anos a carreira do Rian Francisco e do André Silva, a gente vai ver que são jogadores completamente diferentes. Puxa, como é que o Rian Francisco era banco do André Silva? Tá jogando. Mas o André Silva é assim, ele é esforçado, ele é voluntarioso, ele luta, ele briga, ele é comprometido. Você vê nas entrevistas como ele dá o sangue e a torcida reconhece, todo mundo tem seu valor. E o Luciano? Né? O Luciano ontem, ele conseguiu um hat-trick. Oi? Hã? Hat-trick. Foi um hat-trick ontem, Luciano. Não, fez 2 gols. 2 gols e uma treta. Você tem... É uma estatística não. que muita gente não conta. Eu vejo os analistas de futebol, né? Os caras falando da posse de bola, número de finalizações, Cara da Nath, por favor. número de gols esperados. Você trabalha com isso também? Fecha na Nath, eu quero essa cara da Nath. Então, número de gols, expectativa de gols. Eu vou ter que dar razão que ele abandona o programa. Lançamento, então. Ontem, o hat-trick do Luciano. Pro Luciano é o que ele faz. Tá louco pra estrear o cantinho 2 gols e uma treta. Então, ele conseguiu o hat-trick. Ele chegou, olha que barato. O Luciano chegou agora a 91 gols com a camisa do São Paulo. Quantas tretas? Esse ano ainda, desde que ele retome a boa fase e tal, ele vai chegar a 100 gols, vai entrar na galeria do jogador. Quantas tretas? Ele teve uma treta lá, e aí tomou cartão amarelo, o adversário... Era lance pra... Então, aí que procó. Então, esse é o Luciano. Então, Mas, o pessoal Bubu, vibrou. O São Paulino vibrou porque o Luciano, o pessoal gosta dele ativo. Quando ele tá meio morto, desinteressado, gosta de briga, Bubu? tocando pra trás... Meu pai gosta mais, meu pai brigou muito. Nestor? Né? O seu Nestor, Chorou uma contra o vez deu um Belmiro. tapa no árbitro, foi Chorou quando suspenso por conheceu um a ano. vida. Meu pai. Agora meu pai tá com gelo. Depois eu conto. Uma vez eu tava jogando bola, né? Eu jogava na base desse time aí, inclusive, tricolor, né? Qual? Meu pai foi assistir. Você não virou jogador? Agora eu vou contar. Aquela lesão Vou contar. Eu tenho VHS disso. Aí eu tava jogando lá, meu pai acompanhando o filho, ainda mais no time que é o time que ele torce, né? Aí quebrou um pau. Aí, na hora que eu vi, meu pai é baixinho, né? Meu pai tem 1,57. Menor que eu? Meu pai é baixinho. Mais perto da Vila Aí, Belmiro, na hora virou um que eu vejo gigante. meu pai lá, e pá, rabo de arraia, aí salto no vácuo, com joelhada, quebrou o pau. Meu pai quebrou o braço num cara. Aí, fomos lá no hospital, engessou o braço. Semana seguinte, outro jogo lá. Fui jogar por esse mesmo time que a gente tá tratando aí, esse tricolor aí. Você jogava na base do São Paulo. Aí meu pai vai lá... Você não virou jogador O meu porque pai teve com o braço joelho, engessado foi lá e quebrou o gesso na cabeça de outro cara. Porque tinha essas tretas, né? Quebrava o pau, especialmente assim, muita rivalidade e tal, né? Então... E o meu pai, então, assim, o cara... Meu Bubu, pai, você tá falando sobre o histórico Tô impactada. de briga. Mas eu queria saber por que o Bubu não virou profissional. Porque ele sentiu falta da foi só um bolacha. O empresário dele era ruim, ele era bom. Mas ele machucou o joelho, né? Cara, Muito... Você vê, era a balada da época, né? Agora garotinho, né? Eu assisti o mesmo Você filme, vai A Hora falar. do Espanto, 3 sessões seguidas no cinema e acabei perdendo um jogo. Acho que era São Paulo e Ibanês. Calma aí. Eu não fui no jogo. Aí meu pai arrebentou comigo. Você viu 3 sessões seguidas do mesmo filme? Você tava aprontando no cinema. Então, mas assim, não tava além do vendo, filme não. ser legal, Tá que é A Hora sozinho? do Espanto, eu recomendo um clássico de Pode terror ser, dos anos vai. 80. Você tava sozinho? Ou pode. Não, tava com os amigos e amiguinhas. Eu tava querendo paquerar as menininhas também. Ok, Bubu, então isso. aí eu... Calma. É a coisa de vocês São virtual Paulo foco. 2, Meu pai, Náutico foco no Isso. futebol, garoto. Tem jogo 8 da noite e eu... Essa pressão dos pais atrapalha. sabia? então O meu garoto pai quer botou namorar, pressão. né? Ok. Pra pouca, as pessoas não sabem, mas o Bubu foi o garoto Juca no Bozo. Ô, Prats, você sabe Ele que sabe muita fazer gente ontem bateu palma pro Luciano. Tira esse negócio de treta, mas quando ele quer jogar, ele consegue. Luciano. Mas ele, no elenco do São Paulo hoje, perdeu um pouco de terreno aí, né, Edu? Perdeu sim. um pouquinho de espaço. Quem foi bem ontem? O André Silva fez um bom jogo. O Náutico estava com uma dificuldade muito grande de marcar, até pelo centro, pelo meio da defesa, né? E o André Silva com alguma movimentação, né? Luciano e André Silva mais pelo centro. O Lucas Ferreira sempre uma opção muito boa pela direita. Um garoto que em pouco tempo cresceu demais no time. O Bubu sugeriu de algum clube do mercado nacional comprar. 40 milhões de reais é a multa dele pro mercado Pra interno. pagar ontem. Pra fora é uma fortuna que não vão pagar. Então o São Paulo tá Mas quem extremamente... essa multa aí? Porque você sabe que a multa é atrelada ao salário. Em relação ao salário. Você pode Mas imaginar, daí, eu sei aumenta qual é o o garoto. salário dele, até com base na multa vocês podem fazer a conta do que é para multa local. Então o São Paulo está tentando de todas as formas agora, é a prioridade do São Paulo neste momento, estender o contrato dele, que vai até o fim de 2026,
para que essa multa nacional... São Paulo não tá com medo de perder ele pro exterior. São Paulo tá morrendo de medo do Cruzeiro, do Alexandre Matos, sobretudo ali, chegar agora Mas, lá e Bubu, depositar o valor da multa e um abraço. Ontem só se falava do Luciano, e eu vou até voltar Eu nesse achei o Marcos assunto. Antônio melhor em campo, Edu. O Você achou o Luciano Marcos seria Antônio? o segundo pra mim. Mas 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 o problema, vai acabar o contrato agora no meio do ano. Mas acho que eles querem... Nem Juan. Mas é uma bala, cara. É um dinheiro que o São Paulo não tem. Ô, Nath, mas São Paulo tá bem. atuações como essa do o Luciano fazem com que... Entendi. Não, é porque a dívida do São Paulo tá... Não queira cutucar ele pra ele falar de novo. Eu gosto de dívida do São Paulo, dia 10 de março eu vou embora. Se ele falar de 10 de março ou dívida do São Paulo, eu vou me Você fala o que retirar. você vou falar quiser. da dívida do Mas Santos. é verdade que você fala. Eu vou dar uma informação pra você. O Santos Futebol Clube teve um déficit no ano passado de 105 milhões de reais. Razão. O Santos estava na Série B. Top. O Santos estava na Série B, num ano de segunda divisão, um ano atípico na vida do Santos. O Santos teve um déficit só, entre aspas, só, porque é uma pancada, de também 105 milhões. O São Paulo teve de 287. Jogando a Série A, jogando Libertadores, com o Morumbi cheio. A Vila fica cheia toda hora lá, 50 mil uma renda. Com tudo isso a favor, o São Paulo teve um déficit quase 3 vezes o do A situação Santos. financeira do Santos é extremamente delicada. E a do São Paulo? Eu, Então. tenho muita dúvida, inclusive até esse número do Santos, o déficit foi, entre aspas, só disso, desse valor, porque não se sabe direito. Ué, pra caramba, 100 milhões é muita muito coisa, meu. jogando a Série B. A situação financeira do Santos é periclitante, delicadíssima, como é a do São Paulo também. Mas eu queria falar do jogo. Então vamos falar com a Nath sobre o Luciano. Será que ele pode virar titular no São Paulo quando voltar todo mundo? Quando voltar todo mundo fica mais difícil, né? O Prates acabou de falar, ele perdeu algum terreno ali em relação à titularidade. Você tem a volta do Lucas, a volta do Oscar, você tem o Ferreirinha que tá voando. E aí, você tira o Ferreirinha e põe o Luciano? Não. Eu acho que tudo vai depender do contexto de jogo também. A característica dele é completamente diferente. Aí eu tô falando só da substituição de Ferreirinha e Luciano, né? Das opções. Ferreirinha é um cara de velocidade pelo lado, o Luciano ele circula ali mais pela face central. Então, assim, é difícil falar de espaço. Com todo mundo bem, o Luciano não seria meu titular. Com todos bem. Tudo que tem à disposição São Paulo hoje, se tivesse fora do DM, tivesse à disposição para ser escalado, eu, no lugar do Zubeldia, não escalaria o Luciano. Acho que eu daria sequência para quem tá voando. Ferreirinha, como é que você tira o Ferreirinha do Não tem jogo? como. Se o Lucas estiver bem, estiver voando, como é que você tira ele do jogo? Se o Oscar estiver bem, como é que você tira? E o Luciano ainda não encontraram muito onde ele vai render bem, aí joga um pouco ali, joga um pouco ali, enfim. Vamos agora falar de outro tricolor, Pedro Ivo, que é o Fluminense. E você vai falar sobre Renato. Era isso aí, torcedor do São Paulo. O Tricolor venceu, hein? O Náutico aí por 2-1, né? E, pessoal, a expectativa é boa para o jogo da volta aí. Porque com o empate aí, o São Paulo consegue decidir. Daqui para lá, pessoal, esperamos, né, que alguns jogadores que tá machucado aí consigam aí voltar e agregar valor na equipe do SPFC, né? Estou muito confiante, sim, na vitória do Tricolor, né? Para que consiga, assim, cada vez mais realmente aí quebrar a expectativa, né, pessoal? Temos aqui informação aqui do SPFC nesta quarta-feira aí, o Tricolor que tá dando boa perspectiva, né, pessoal? Jogando com um time limitado, mesmo assim conseguiu ontem vencer. O Luciano aí marcou 2, né? E continue assim, né, pessoal? Continue assim. O cara tem que fazer gol importante, né? Que deu a vitória, porque às vezes o cara faz gol nulo, né? Assim, que gol de empate, que não vale muita coisa, né? Mas aí o gol da vitória aí. O gol da vitória, né? O Luciano fez aí os 2 gols que deu essa vantagem. Pessoal, vamos lá. Alan Franco aí fará exame de imagem e pode virar desfalque aí do São Paulo, né? O zagueiro Alan Franco aí vai fazer exames de imagem nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo aí, da vitória do São Paulo sobre o Náutico aí, na última segunda-feira aí, no Morumbi, né? Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, né? Alan Franco aí foi substituído com dores no local depois de um lance aí na área defensiva. Tricolor, o zagueiro recebeu um carrinho do adversário e passou a marcar até o fim da troca por Sabino no banco de reserva aí inicial.
um tratamento com gelo, pessoal. Então aí, o São Paulo precisa realmente aí sair dessa, né, pessoal? Muitos jogadores aí. Muitos jogadores sendo problema aí físico, né? Esperamos aí que resolva o quanto antes. Pessoal, deixa aqui sua participação. Se você gostou do jogo, não nos apoie, deixando seu like. Logo tô de volta aí trazendo uma informação do SPFC. Pessoal, lembra aqui pra você deixar o like no vídeo e link como que era dos canais oficiais na descrição do vídeo.